A gente fala sobre finanças pessoais. Com a gente, mais uma vez, nosso colunista, economista Daniel Santos. Professor, bom dia. Bom dia, Ronaldo. E bom dia, nossos telespectadores. A gente vai falar sobre fases do sucesso. Fase do sucesso. E sucesso não apenas o financeiro, mas o sucesso que a gente pode trabalhar em qualquer dimensão. Né? Porque, veja, é necessário uma série de ações e de medidas para poder garantir que a gente alcance nossos resultados. Né? E precisamos realmente enxergar quais são essas fases. Bom, é claro que hoje, quando a gente fala em sucesso, a questão financeira está muito ligada, mas a gente não está falando então só de sucesso financeiro. Não. Né? Porque essa regra, essa noção, ela se aplica em toda e qualquer área. Né? E nossa parte aqui é sobre finanças, então a gente consegue enxergar por que algumas pessoas conseguem melhorar e avançar, né, e progredir, e outras não. Né? Eu sou professor universitário e já faz algum tempo, e quando eu vejo alunos da mesma sala juntos, né, depois de alguns anos a gente reencontra em reuniões de turmas, e chega alguém com aquele hipercarrão e alguém que vem com a sua bicicletinha, né, usando exemplos extremos, a gente sempre percebe assim que ocorre aquele questionamento: por que essa pessoa conseguiu e essa não conseguiu? Né? E isso passa realmente por compreender uma série de processos que nós temos que internalizar e converter isso em medidas efetivas. Bom, e acho que é importante também a gente salientar que é evidente que, mesmo passando por essas fases, fazendo a construção de uma determinada trajetória, os resultados do ponto de vista financeiro podem ser distintos, né? Com certeza. E ainda assim a pessoa estar muito satisfeita com a vida dela. Com certeza, porque a felicidade não está simplesmente em quanto dinheiro se tem, mas em estar-se grato pelo recurso e pelas capacidades que possui. Né? E aí eu pergunto para vocês, né? Nós temos 4 fases, e a primeira dessas fases a gente chama da questão de potencial. Potencial, essa é a primeira fase. É a primeira fase. Na verdade, a gente não tem um ponto de início, tá? Mas eu escolhi potencial porque é bem interessante perguntar para as pessoas qual é o potencial de uma pessoa, ou de um ser humano. Ronaldo, qual é o potencial de alguém? Eu acho que a gente pode muitas coisas, viu, professor Daniel? E quase sempre mais do que a gente consegue vislumbrar. Então, podemos dizer o seguinte, que virtualmente nós temos um potencial ilimitado. Onde é que podemos estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos? Né? Esse potencial ele é ilimitado. Né? E esse potencial ele alimenta, e reconhecendo o potencial que reside em cada pessoa, ele vai alimentar as capacidades de próxima fase, que é desenvolver ações. Porque se nós reconhecemos potenciais, né, de produzir, de gerar, de ganhar, de produzir mais trabalho, de ganhar mais dinheiro, esse potencial vai empurrar o nosso ouvinte, né, a fazer alguma coisa. E a ação tem que ser empreendida, tem que ser desenvolvida para poder produzir isso realmente. Então, só ter potencial não significa nada. É preciso ter o potencial e aplicar esse potencial em ações. Porque às vezes você tem o potencial, tem capacidades, tem habilidades, mas não efetivamente aplica elas, não desenvolve ações e, claro, o potencial fica estancado. Exatamente. Por exemplo, nós temos pessoas que começam um negócio e param, e que encontram um revés e desistem. Tem gente que começa uma faculdade e desiste no meio. Né? Alguém começa a fazer um curso ou começa a imaginar uma nova carreira, né? E no primeiro revés, no primeiro problema, já para de fazer isso. A ação não tem uma relação com o potencial dela. Né? Então, só ter potencial não basta, né? Porque o potencial em todas as pessoas é limitado, não só de ganhar dinheiro, mas para qualquer coisa. E quando você começa a aplicar esse potencial em ações, né, o processo seguinte é de uma ação bem desenvolvida, bem planejada, você vai alcançar o quê? Resultados. Né? E os resultados são o reflexo de todas as fases anteriores. Né? Então, ao alcançar melhores resultados, nós estamos colhendo o fruto de ter empreendido uma ação adequada em função de ter um potencial que é permanente ou que está dentro de cada um de nós. Né? E tendo resultados, nós vamos agora partir para a 4ª fase, que é produzir o quê? Crença, ou crer, ou atitudes. Né? Veja só. Quantas pessoas que você leva uma proposta, uma ideia, ele vai dizer o seguinte: olha, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, isso não tem jeito. Já falei sobre isso 1000 vezes, eu falo, ninguém me ouve, ninguém faz nada. Essa forma de crer vai influenciar toda a cadeia. Por quê? Porque eu colhi, eventualmente, historicamente, resultados negativos.
né? Eu acho que todo mundo tem, na sua história, fracassos. Exato. Isso... Então alguém colheu um resultado negativo e ele começa agora a agir e se portar como que tudo que fosse colher daqui para frente fosse ser tão ruim quanto. Então, os seus resultados começaram a influenciar as suas crenças e o ciclo recomeça negativamente. Então, a partir de agora, apesar de eu ter potencial, apesar de eu ter condição de melhorar, né, eu começo simplesmente a dizer, ó, já tentei isso, já tentei, já falei, já mexi, já fiz, mas não deu certo, então eu não vou fazer nada. Então o potencial ele fica lá, dormindo, e todo o meu resultado deixa de acontecer. Veja só que interessante, em finanças pessoais, em trabalhar com dinheiro, né, a atitude de você realmente medir, controlar, avaliar, certo? Gerenciar os seus recursos, vai colocar você agora como sendo o senhor do seu processo financeiro, né? E quando você faz isso, você começa a colher resultados. E depois de um ano, vamos dizer, alguém que poupa R$50 por mês, que até pouco tempo devia muito, depois de um ano ele vai ter R$600 na poupança, né? E vai dizer, mas é pouco dinheiro, mas ele vai se lembrar que antes ele devia muito, e agora ele não deve, e além de não dever, ainda tem dinheiro guardado. Isso provoca mudança no coração dele, muda a forma de ele enxergar as coisas. E no ano seguinte, ele vai ser mais eficiente, né? Então a gente fala de mudar realmente essa postura, essa atitude em relação à forma como ele gerencia o dinheiro. Bom, então me parece que crer, né, acreditar, acaba afetando todo o processo, né? Então só quem acredita consegue, digamos, colocar em prática as suas potencialidades. Só quem acredita consegue ter resultados. Exatamente, né? E só acreditar não é o suficiente, porque querer, todo mundo quer, né? Se a gente perguntar assim, só em casa, né? Quem quer ter uma vida melhor ano que vem? Todo mundo ergue a mão, né? Eu também, inclusive, né? O que acontece só é que só querer não é o suficiente. Nós temos que colocar essa vontade, né, em ação para poder garantir mudança de história, né? Então, esse sucesso que a gente fala que são necessários, né, essas ações, Tim Robbins fala sobre isso, né, são as 4 fases que ele discute muito interessantemente nas suas palestras. Isso em finanças é muito claro e é muito efetivo, né? Por quê? Se alguém, por exemplo, de manhã, hoje, numa quarta-feira, já levanta dizendo assim, olha, não vai dar certo, não vou ganhar dinheiro, a vida está difícil, ele vai trabalhar com uma intensidade muito menor e vai produzir todo o reflexo na cadeia, na sua vida, nas próximas semanas e próximos meses. Então, é importante guardar cada uma das fases com muita clareza. Bom, e aqui, falando ainda especificamente, especificamente sobre dinheiro, pensar esse sucesso não significa que você vai ser milionário, mas manter as contas em dia, ter uma qualidade de vida. Eu acho que é esse equilíbrio, né? É impossível que todo mundo do mundo seja milionário, né? Mas certamente todos nós podemos estar nos sentindo abastados. Professor Daniel, valeu pela nossa conversa, foi bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Até a próxima semana, então. Esse é o professor Daniel Santos, nosso colunista de finanças pessoais, conversou com a gente. E com esse papo a gente agradece a sua companhia, agradece por você ter escolhido a TV Maringá para acompanhar as nossas informações. A você uma excelente quarta-feira. Amanhã, a partir das 7 horas, a gente volta a se falar. Até lá!